bacana, todo mundo gosta, né? A entrevista do dia. Entrevista do dia. E vamos lá, hoje é Dia Nacional da Prevenção de Acidentes do Trabalho ou no Trabalho. Para abordar a importância do tema, nós convidamos para vir ao estúdio do Nova Manhã a técnica em segurança do trabalho, a Patrícia Torres. Ela já esteve por aqui e hoje ela tem mais detalhes, a gente vai bater um papo bem gostoso na programação. Patrícia, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso estúdio do Nova Manhã. Tá tudo bem contigo? Tudo jóia. Queria que só aumentasse um pouquinho mais o volume da Patrícia para mim. Patrícia, vamos lá, a gente vai falar de segurança e principalmente, né, do trabalho, no trabalho. E eu queria saber qual que é a importância da gente estar falando sobre esse assunto, né? E principalmente sobre alguns acidentes que acontecem, né? A gente talvez não esteja livre ainda de uma vez ou outra ter esse imprevisto acontecendo no trabalho, né? Com certeza. Mas nossa cultura é muito pobre no quesito segurança do trabalho, visto que a gente tem um dado, o nosso país, ele está, segundo a OIT, Organização Internacional do Trabalho, ele está em 4º lugar no ranking mundial de acidentes fatais no ambiente de trabalho. 4º lugar, gente. 4º lugar. Então, assim, daí você já tira que a gente tem que falar e falar muito sobre o tema, né? Porque, infelizmente, esse 4º lugar não é um posicionamento bacana. Será que vem da nossa cultura, assim, a gente sempre fala, preciso ir no médico. Tá, aí depois passou 2 meses, gente, preciso ir no médico e não fui. Aí passa mais 2 meses, menino, eu esqueci de ir no médico que eu tinha que ir. Aí vai e faz exame. Tem que levar o exame pro médico. Nossa, esqueci de levar o exame. E às vezes no trabalho é isso, não vai acontecer aqui. Não, mas não vai, não precisa de tomar essa atitude. Vamos tomar depois? Depois a gente contrata um técnico, agora não. Será que pode estar meio ligado a isso? Eu acredito que sim, porque eu sempre falo nos meus treinamentos, até é engraçado dizer assim, mas existem 3 formas da gente fazer as coisas, né? A forma correta, que é aquela que a lei determina, a INR e tudo mais. A forma errada e o nosso jeito. O nosso jeito é o jeito errado mais rápido. Então, toda vez que a gente, de uma forma geral, o brasileiro que está aqui nesse 4º lugar, inventa um jeito novo de fazer a coisa certa, com certeza pode dar muito ruim. Pois é. E aí a gente não sai desse 4º lugar aqui do ranking da OIT. É uma pena, né? E qualquer empresa, toda e qualquer empresa ou organização, de forma geral, ela obriga, né? É obrigada e tem que ter políticas de ações preventivas para proteger os colaboradores? Ou existem algumas empresas que falam, não, isso aí não precisa? De uma forma geral, não são todas as empresas que são obrigadas, né? A ter um técnico, a ter um SESMA, a ter uma medicina do trabalho. Não é. Porém, para isso, inclusive, Lívia, existe um dimensionamento através da NR número 4. Mas, enquanto profissional da segurança, eu acredito que, independente da obrigatoriedade legal, é muito bacana as empresas terem pelo menos uma consultoria para tratar da segurança dos colaboradores. Hoje, eu acredito assim, eu dou muito treinamento nas empresas, então eu estou em contato com muitos empresários. A maioria não vê investimento de segurança do trabalho como um benefício, né? Não vê assim. Só que o bacana é a gente entender que esses investimentos, eles vão dar retorno. Eles vão dar retorno por quê? Porque quando você investe em treinamento da equipe, quando você investe em infraestrutura de segurança do trabalho na sua empresa, você pode evitar processos, indenizações, doenças que estão relacionadas ao trabalho que facilmente poderiam ter sido evitadas, né? Mas requer investimento. Porque às vezes a pessoa acha que é um gasto, né? E talvez acontece o acidente com o colaborador, aquele colaborador vai ser afastado, né? É um buraco que se deixa ali na empresa e principalmente na movimentação no dia a dia daquela empresa que começa a ficar, vai diminuir a produtividade, né? Também. Imagina se for uma equipe,
né? Então, eu acho que é mais investimento do que gasto. E quando a gente fala de segurança, quais são esses tipos de atitudes? O que a empresa realmente, vamos falar assim, de forma para os nossos ouvintes entenderem, o que ela tem que tomar de segurança para cuidar dos seus colaboradores? Olha, o mínimo necessário para a gente proteger os colaboradores, independente do processo produtivo, são os equipamentos de proteção individual. E a gente não pode... Coisa simples, mas que ajuda muito. Exemplo, um corrimão que você coloca ali numa escada, uma sinalização que você coloca na escada dizendo que é para ser utilizado o corrimão por uma questão de segurança. Uma sinalização próxima, por exemplo, a um buraco que está sendo aberto ali por algum motivo. Isso é importante, né? E a maioria das empresas não vê isso como uma coisa positiva. Tá. E aí a gente precisa ter uma pessoa qualificada também, porque só eu olhar na internet e depois passar para os meus colaboradores ou os funcionários responsáveis por essa área também não... Exatamente. O técnico em segurança do trabalho, ele é o profissional especializado para atuar nesse sentido. Então, assim, a gente tem todo um respaldo, a parte de estudo técnico mesmo que a gente faz, que está relacionado à proteção do colaborador, é muito específico. Então, assim, não dá para você delegar. Você pega, como eu já vi, né? Você pega um funcionário administrativo, por exemplo, do RH. E coloca ele para fazer o trabalho que, teoricamente, seria um técnico em segurança. Por mais que esse profissional tenha força de vontade, ele não tem conhecimento técnico. Então, às vezes, ele pode pecar e quem vai ser prejudicado é o colaborador. Quer fazer alguma E pergunta? eu queria perguntar, tem algumas situações no trabalho, no caso, né, que tem aqueles acidentes pequenos, leves, né, e as pessoas não levam em consideração isso, né, que pode agravar. Como, por exemplo, escorreguei em determinado local do meu trabalho. Foi por conta do... Tava molhado, tá escorregadinho mesmo. Aí esquece, passa um tempo e acontece algo pior. Como que o colaborador em si, também a empresa, pode agir com esses pequenos incidentes que podem trazer aí um acidente maior no futuro? Todos os acidentes, isso não é uma regra para todas as empresas, né? Mas eu, enquanto profissional, penso que todos os acidentes devem ser investigados. Então, por exemplo, eu escorreguei numa poça d'água. Por que aquela poça d'água estava ali? Foi alguém que lavou o corredor e não secou direito? Foi o telhado que estava furado e a chuva molhou lá dentro? O que aconteceu? Por que as pessoas não viram? Por que não sinalizou? Porque de um tombo, coisa fácil, pequena de resolver, pode ser agravado, como você disse, né? E aí o funcionário pode acabar posteriormente afastado por uma coisa que aconteceu lá atrás, que ninguém levantou, que ninguém discutiu. Então é importante todo acidente de trabalho ser investigado, por menor que ele pareça ser. E agora vamos falar também do colaborador, Patrícia. A empresa tem toda uma norma para protegê-lo, existem vários equipamentos que precisam ser utilizados obrigatoriamente, porque senão aquela empresa pode até pagar uma multa, né? E esse colaborador, como convencê-lo da necessidade de manter esse resguardo, entendeu? De utilizar aquele equipamento que tem que ser utilizado, que às vezes incomoda, mas é necessário. Tem também uma parte, né? Vocês utilizam também de uma conversa com eles e o esclarecimento para esses colaboradores? Eu acho que o nosso trabalho ele é 100% comportamental. Eu acho que se você não fazer o colaborador entender o porquê que ele tem que usar, qual é o risco que ele está exposto, se ele não usar, o que pode vir a acontecer. Eu acho que essa conversa, e realmente as orientações são nesse sentido, né, de bater um papo, de conversar, os treinamentos também são dessa forma, para fazê-lo entender, porque não dá para você impor nada. Hoje em dia, não. Hoje em dia você tem que dizer o que tem que ser feito e o porquê tem que ser feito. E mostrar as consequências se não fizer. Essa conversa é que dá resultado, né? E hoje, graças a Deus, as empresas, pelo menos nas quais eu já passei, os colaboradores nos cobram também. Então, eu deixo sempre, enquanto profissional, deixo sempre essa abertura. Olha,
os documentos que estão relacionados à tua atividade, eles preconizam que você tem que usar esse EPI, tudo bem? Tudo bem. Mas você é quem está fazendo o trabalho. Você acredita que outro EPI te ajudaria? Acredito, então vamos implementar. Essa troca é bacana. E Paty, você tem vários dados. Eu chamando de Paty, gente, porque amizade, né? A gente é amiga também. Quem que eu não conheço nesse Araçatuba, né? Patrícia, deixa eu te perguntar. Alguns acidentes, né? Você tem vários dados, talvez eu esteja até esquecendo de perguntar alguma coisa, mas assim, quais são os mais comuns? Você tem, assim, uma noção, assim? Os mais comuns estão relacionados à construção civil, né? Os que acontecem com maior frequência. Não dá para te falar assim, o acidente que mais acontece é esse ou aquele, porque às vezes assim, ninguém sai de casa dizendo eu vou me acidentar hoje. Nossa, né? de jeito nenhum. Então assim, eu sei que pelos estudos que a gente faz, a maioria é por imprudência. Falta de atenção, porque a regra, o procedimento operacional, que é um padrão naquela atividade, as pessoas conhecem de cor. Mas, às vezes, falta um pouco de atenção. E aí o acidente acaba por acontecer. E, nesse sentido, pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer setor produtivo, né? E a gente falou de o investimento da empresa para se ter um técnico ali. Vamos pensar na construção civil, vamos pensar na construção de um grande edifício. E esse técnico, ele também faz essa fiscalização em relação aos funcionários? Ele fica ali naquela obra, ele fica naquele ambiente de trabalho, olhando se estão sendo cumpridas essas normas? Ou ele só, eu fiz a norma, tá aqui galera, vamos cumprir, tchau? Não, essa não é a ideia. Pelo menos eu penso que não seja, né? A gente tem que sim atuar na questão relacionada à conscientização, orientação, mas é o que eu sempre gosto de dizer. A gente não é babá. Porém, a gente tem sim que ficar olhando, vendo se está tudo bem, se eles estão precisando de alguma coisa, se no ambiente de trabalho existe algum risco que nós, os técnicos, não conseguimos mapear. Então, essa observação, ainda que seja de longe, sem interrompê-los no trabalho, é muito útil, muito benéfica, né? E hoje o mercado de trabalho, como que você vê o mercado de trabalho para vocês profissionais que são técnicos aqui na região de Araçatuba e principalmente na cidade? Olha, eu vejo de uma forma positiva. Só para vocês entenderem o que eu vou falar, há 50 anos atrás, nesse mesmo dia, foram criadas 2 portarias que ajudou muito o nosso setor. Uma delas é a portaria que institui o Plano Nacional de Valorização do Trabalhador. E a segunda, entrando nessa sua pergunta, é o que garantiu o nosso emprego, que é a portaria que tornou obrigatório os serviços de medicina e engenharia do trabalho nas empresas. De lá para cá, cresceu muito essa área. A gente tem, sim, muito campo para atuar. Mas é o que eu sempre digo, não basta ser técnico em segurança, você precisa se atualizar, você precisa estudar mais, não é só se formar e agora eu estou no mercado, vamos que vamos. Porque existem boas empresas com boas vagas, mas você precisa estar qualificado. Isso é muito importante. Importante demais. E para os técnicos que estão nos ouvindo nesse dia, né, de comemoração, para vocês, alguma palavra, alguma dica? Amigos, não desanimem. A gente sabe que tem momentos que é difícil, que a gente assim se sente desgostoso um pouco, né, de estar ali, da gente estar fazendo o nosso trabalho de uma forma correta, da forma como ele tem que ser feito, mas às vezes desanima em razão do comportamento do colaborador, que pode ser agressivo, ele pode ser incipiente, ele pode, entende, não aceita como visto que para ele vai ser um benefício, né?
Então, por esse lado, é uma pena alguns colaboradores pensarem assim. Me veio na cabeça agora uma pergunta. Uma vez eu estava conversando com um amigo e ele falando sobre isso. Está vendo, Lili? Aquele funcionário, ele tinha que estar usando capacete. Ele sabe que ele tinha que estar usando capacete. Eu já avisei ele 1, 2, 3, nem sei quantas vezes. Ele não usa. Acontece alguma coisa com ele, dá uma dor de cabeça, dá um problema, né? Isso um homem, tá? E como que é para a mulher nesse trabalho? Vamos colocar na construção civil, que é 90% masculina, né? Como que você vê a mulher trabalhando e tentando avisar, tentando conscientizar, tipo mãe mesmo, sabe? Meu querido, não pode. É mais fácil? É bem mais difícil? Não. Como que é a mulher nessa área? Fácil não é, Lilian. No começo da minha profissão, eu trabalhei numa multinacional. Foi a minha escola, né? E 100% das pessoas com as quais eu convivia eram homens. Então, assim, eu adotei uma forma de trabalho para evitar transtornos pelo fato de eu ser mulher. Então, eu nunca, até hoje, eu nunca fiz o papel de mãe no ambiente de trabalho. Muito pelo contrário, estou mais assim para Capitã Marvel, né? Que sai de... Mas o que tem que ser feito eu faço. O que não dá para ser feito a gente leva para quem pode fazer, mas errado não é para fazer. Então, eu sempre tive essa postura. Dá para fazer? Não dá. Por que não dá? Tem esses empecilhos. A gente consegue resolver junto? Não. Então vamos levar para quem consegue resolver, mas não vai fazer errado. Aí fez errado. Poxa, mas você devia ter falado comigo. Não sou assim. Não é o meu perfil de trabalho. Então, assim, eu, adotando esse perfil, consegui chegar até onde eu cheguei. Né? É claro que existem coisas que eu mudaria ao longo da minha carreira, obviamente. Eu acho que todo mundo, né, vai fazer essa autoanálise e vai ver que alguma coisa poderia ter sido diferente e melhorar. Mas eu faço isso a partir de então. A partir do momento que eu notei isso, que eu posso melhorar, eu fiz a partir de então. É muito bom. E volta naquilo que você falou. Comportamento humano, né? Isso. 24 horas o tempo todo pensando em como atender, né? E trabalhar com o comportamento humano. Patrícia, Pati, né? Chegamos ao final da nossa entrevista. Alguma consideração? Muito obrigada por vocês terem feito novamente o convite. Como eu disse, é muito importante falar desse tema, não só nos dias específicos, mas de uma forma geral sempre, né? Então, que as pessoas que estejam nos ouvindo possam ter assimilado alguma coisa bacana em relação a isso, que acredito que sejam todos, de alguma forma, colaboradores de alguma empresa, que pensem na sua própria segurança. Quem faz a segurança do colaborador é ele mesmo. Né? Então, não dá para a gente colocar a goela abaixo nesse sentido, assim, as regras para ele. Ele tem que entender o motivo pelo qual ele precisa se cuidar no ambiente de trabalho. Isso que é tudo. Entender. A partir do momento que você entende, fica fácil, flui. Hoje, então, Dia Nacional da Prevenção do Acidente do Trabalho. E batemos um papo aqui que foi muito gostoso com a técnica em segurança do trabalho, Patrícia Torres. Portas abertas sempre para você. Obrigada, viu, Patrícia? Muito obrigada, gente. Obrigadão.